Isso os próprios existencialistas do século XX perceberam também. Mesmo os ateus, muitos ateus percebem isso. Então, o mundo poderia não existir, né? São seres que existem são possíveis. Mas eles existem, eles estão aí. Como é que eles surgiram? Então, o Tomás ele vai fazer uma regressão e vai mostrar que a única possibilidade de seres possíveis virem a existir é através de um ser que existe por necessidade. Esse ser é Deus. O ser que existe por necessidade, ele não é possível. Ele é ato puro. Então, tudo que é ato puro é perfeito, é feito por completo. Daí que vem perfectum, perfeito, feito por completo. Per significa de cabo a rabo, completo, né? Então, o ser por necessidade, que é Deus, ele é perfeito, ele é ato puro. E ele é perfeito porque ele tem tudo atualizado nele. Tudo atualizado nele. Ele tem todas as perfeições. E disso Tomás de Aquino vai deduzir que ele é sumamente bom, porque para Tomás de Aquino vai associar bastante o conceito de bem com o conceito de perfeição. Nós atingimos o nosso bem quando nós atingimos a perfeição, quando nós atualizamos aquilo que temos em potência, quando nós realizamos aquilo que está em potência na nossa natureza. Então Deus ele é perfeito, logo ele é sumamente bom, ele se realizou completamente. Mas tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, o bom é difusivo, ele vai dizer. É uma fórmula de Dionísio Areopagita, pseudo Dionísio Areopagita, que vai influenciar muito Santo Tomás de Aquino. É um padre neoplatônico do século IV, V, algo assim. O bem é difusivo, ele quer se expandir. E também tudo aquilo que é perfeito quer compartilhar a sua perfeição. Então nós agimos, Tomás de Aquino tem uma fórmula que é nós agimos enquanto somos perfeitos. Então, na medida em que nós somos perfeitos, nós nos colocamos em ato. Nós agimos e, por exemplo, reproduzimos essa perfeição. Então, tudo aquilo que é perfeito age na medida de compartilhar essa perfeição, de compartilhar esse bem. Isso é a criação. A criação ela foi feita para participar dessa bondade. Então, Deus cria os outros seres, o ser puro cria os outros seres para poder participar da sua bondade, porque ele é perfeito. Tudo que é perfeito quer que as outras coisas participem da sua própria bondade, da sua perfeição. E daí, então, a influência, essa percepção de Tomás de Aquino do ser humano ser a imagem de Deus. Eu acho que nesse ponto, tudo seria semelhante a Deus, né? Não, ele diz, eu acho não, né? Ele diz, o universo é semelhante a Deus, as criaturas são semelhantes a Deus, mas o ser humano, ele é a imagem. Porque ele se assemelha a Deus enquanto tem intelecto e vontade, né? Então, Tomás de Aquino, ele vai dizer que Deus é puramente imaterial, que Deus, ele é racional, que a criação, né, estou resumindo aqui, né? Que a criação ela é um ato da razão e da vontade de Deus, então que Deus é perfeito, logo ele se conhece completamente, ele tem plena consciência de si mesmo. Deus é racional e tem vontade, o ser humano também tem. Então é nesse ponto que nós somos imagem e semelhança de Deus, enquanto nós temos intelecto e vontade, porque o intelecto, o objeto do intelecto é o ente, é o ser. Né? O intelecto ele quer conhecer o quê? Ele quer conhecer aquilo que é a coisa. Só que, como ele está aberto para todas as coisas, o Aristóteles diz que a alma é tudo, de uma certa forma a alma é tudo, porque o intelecto está aberto para todos os entes, justamente por estar aberto a todos os entes, somente o ser perfeito poderia satisfazer o intelecto humano. Porque ele está aberto a todos os entes. Da mesma forma, a vontade humana, ela tem como objeto o bem em geral, o bem comum. Ela está aberta para todos os bens, né? Então, se a razão entende que tomar água agora é um bem para mim, ela vai encarar essa ação como boa.
E qualquer Priorizar. outro exemplo. Diga. E priorizar isso, né? Isso. Então ela está aberta também para todos os bens, desde que a razão ela conceba aquela ação como boa. Então a vontade ela vai atrás disso, porque o objeto dela é o bem. Só que, por estar aberto também a todos os bens, ao bem em geral, ao bem comum, somente o bem perfeito poderia satisfazer completamente a vontade. Então somente o ser humano ele busca de modo direto a Deus. Toda a criação ela tende a Deus, porque tudo que Deus faz, a criação é uma ação divina. E essa ação tem como toda ação tem como fim a perfeição. Só que Deus já é perfeito. Então a ação divina tem como fim a sua própria perfeição, tem como fim ele mesmo. A criação tem início em Deus e o fim da criação é Deus também. Só que as coisas elas não conseguem ir diretamente para Deus por conta disso. Elas imitam Deus, elas vão atrás de Deus de um modo semelhante, um tanto quanto parcial. Somente o ser humano, por conta do intelecto da vontade, conseguem buscar esse objeto que é perfeito. Então, os animais eles buscam a Deus através dos sentidos, se reproduzindo, se alimentando, criando seus filhotes. As plantas também, então tudo de alguma forma imita Deus, só que somente os seres racionais, e aí os seres humanos e as substâncias intelectuais, que são os anjos, somente esses conseguem se dirigir diretamente para Deus por conta do intelecto da vontade, que só são satisfeitos com a verdade perfeita e com o bem perfeito. Muito bom. Olha, tem uma outra pergunta, e essa aqui eu vou colocar para ti, não vou pedir que o pessoal da técnica faça, porque a gente tem que desdobrar ela aqui. Qual era o posicionamento de Tomás de Aquino sobre a Imaculada Conceição? E por que tem essa pergunta? Por que tem essa pergunta? Porque ele nega isso, ele nega na Suma, mas ele aceita na Expositio Salutation Angelicae. E aí algumas pessoas colocam que isso, alguns pesquisadores apresentam isso como, eles falam que a concordância dele, na verdade, é uma confusão de copistas. E eu não sei se teria aqui uma solução para isso, ou se realmente fica a dúvida, né, de que é um problema de copistas ou não. Eu não vou dar uma solução porque realmente eu conheço muito pouco isso.